Olá, muito boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente, nessa semana em que o governo fez uma reunião ministerial no Palácio do Planalto e no mesmo dia teve outra lá no Ministério da Economia entre Paulo Guedes, o ministro da Economia, Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, e as duas equipes para tratar justamente naquela coisa que vai mexer aí diretamente no seu bolso, que é a reforma da Previdência. Esse tema, né, deputada Bia Kicis, que está aqui hoje conosco, a gente já percebe que existe ali meio que uma diferença de vontade em relação à reforma. A gente percebe que Paulo Guedes deseja fazer uma reforma mais profunda, enquanto o presidente Jair Bolsonaro já disse que reforma boa é aquela que é capaz de ser aprovada no Congresso e que talvez essa reforma não seja tão profunda quanto deseja o ministro da Economia. A senhora que é parlamentar, como é que a senhora vê que como é que esse negócio vai andar no Congresso e o que pode sair de lá, uma vez que eu tenho certeza que a senhora já está conversando com seus colegas a respeito? Eu acho engraçado que há cerca de uns 8 meses, mais ou menos, uma vez eu gravei uma entrevista com o atual ministro Paulo Guedes e ele me falou o seguinte: bom, eu sou o economista, eu sou aquele que digo qual é a minha necessidade como economista, né? E falo tudo que precisa. Claro que quando chegar na presidência, o presidente vai analisar e vai jogar uma pitada política ali, porque ele fala, eu não faço política, eu vou lá e mexo com a economia. O presidente vai jogar uma pitada política. E quando chegar no Congresso, mais ainda, né? Que aí são 513 parlamentares, mais 81 senadores. E aí a gente realmente tem que olhar, tem que conversar, debater, fazer aquela... Tira daqui, né? Coloca mais ali, para sair algo que seja realmente... viável, mas sem se afastar muito da proposta original, porque, afinal de contas, o presidente Bolsonaro colocou o Paulo Guedes como ministro porque sabe que da competência dele, da capacidade dele de lidar com esse problema tão imenso que é a questão da Previdência Foi a senhora no que Brasil. apresentou, né? Eu Paulo Guedes a Bolsonaro. O Winston Ling também, um grande empresário brasileiro chinês, tivemos essa oportunidade de fazer essa ponte, fazer essa apresentação. E ficamos na torcida para dar certo e deu, graças a Deus. Agora, a senhora falou da bancada no Congresso e de como esse projeto pode vir a ser mudado no Congresso. Agora, de qualquer forma, uma parte expressiva da bancada eleita é formada por militares e é formada por policiais militares, considerando aqui, no caso dos militares, também uma presença muito forte no governo Bolsonaro. Na União, um dos principais problemas da Previdência está nos militares em relação ao volume de gastos. E nos estados, as polícias. Com essa bancada, com essa pressão dos militares, a senhora acha que existe alguma possibilidade da Previdência atingir esses dois setores? Olha, eu creio que sim. Eu confio muito na competência e no poder até de persuasão da equipe econômica. Eu já vi, vou falar para vocês, eu já vi algumas pessoas militares, tá, que resistiam à reforma e depois de uma conversa com o ministro Paulo Guedes e com o secretário Rogério Marinho, que explicou, eu já vi eles voltarem atrás, eles cederem, falar e concordarem. Então, eu sei que tem vários militares que concordam com o fato de que eles vão ter que participar do sacrifício, como eu já falei até em outras entrevistas, a gente tem que pensar que os militares não têm direitos trabalhistas, direitos constitucionais que outros servidores têm também. Então, eles têm que ser olhados de uma forma própria, mas eles têm que participar do sacrifício. Eu acho que, ainda mais o militar, né? O militar é aquele sujeito que põe a vida em risco pela pátria, e a gente sabe que a pátria Brasil pede socorro. O ministro Paulo Guedes tem dito que, se você pegar o orçamento da União, o Brasil, nós só temos 4% do orçamento que não está carimbado. O resto é tudo verba carimbada. E ele fala, nós temos que resgatar, inclusive, o poder do parlamentar de decidir para onde vai o dinheiro. Então, sem a reforma da Previdência, a gente não vai conseguir descarimbar
o orçamento. Essa reforma é muito importante para que o Brasil possa crescer e que a gente possa, hoje, decidir onde é que a gente quer investir no Brasil. 4% de orçamento, toda essa discussão de emenda, isso, aquilo, por causa de 4%? O ministro Paulo Guedes ele chegou a se referir na transmissão de cargo que, do jeito que está hoje, o sistema penaliza os mais pobres e beneficia os mais ricos. Os mais cheios de privilégios, na verdade, também, né? Então, a gente precisa mexer nisso. Isso realmente vai mudar. Eu creio que sim. O país pode se assegurar que as pessoas que hoje são mais abastadas, elas terão uma previdência, pelo menos do ponto de vista estatal, igual para todo mundo. Agora, com também respeito tem uma coisa, às situações consolidadas, porque, veja bem, nós não podemos também esperar que uma pessoa que contribuiu a vida inteira de uma forma e não tinha opção de fazer diferente. Então, o ministro Paulo Guedes, ele fala o seguinte, nós vamos ter 2 sistemas. Agora ele fala a gente de um vai sistema deixar, menor, né? a gente vai deixar assim, nós vamos ter 2 sistemas. Um sistema que é o atual, que é o antigo e ainda atual, para aquelas pessoas que contribuíram a vida inteira e estão aqui. E um sistema novo para quem está entrando no mercado de trabalho. E aí você diz para a pessoa, é o de capitalização. Olha, pode escolher. Você quer vir para o sistema antigo, que é aquele com as leis, né, da CLT, com aquelas garantias todas, que tem um monte de garantia e não tem emprego? Ou você quer entrar nesse sistema novo, que é um sistema liberal, em que você tem menos garantias, mas você tem emprego, você tem condição de crescer, e já sabendo que você vai ter que se organizar para um dia você ter a sua aposentadoria, como é feito em outros países, como foi feito no Chile, como é feito nos Estados Unidos, em muitos locais. Já apresenta alguns problemas atualmente. Mas há quanto tempo que está e tem resistido há tanto tempo? E hoje você pode corrigir. O sistema chileno ele também já tem várias décadas, então você pode atualizar isso daqui. Então, eu acho muito bom isso, porque eu gosto muito da palavra liberdade, do que ela significa. Então, eu acho que se você pega para um jovem entrando no mercado de trabalho e falou, quer a carteirinha azul ou quer a verde e amarela? Deixa ele escolher. Nós temos a convicção de que a grande parte dos jovens escolherá a carteira verde e amarelo, com menos direito, com menos garantias e muito mais emprego e possibilidade da pessoa crescer e se dar bem. A senhora vai ocupar, ou pelo menos pretende ocupar, a CCJ, que ficou mais ou menos acertado, quer dizer, ficou acertado que com a eleição garantida do Maia, a vaga da CCJ vai para o PSL, e a senhora já se disse, eu sou a candidata. Eu sou candidata, não quer dizer que não tenha outros, tá? Mas eu conto com o apoio, inclusive, do presidente Bolsonaro. Ele já disse para mim que me apoia para a CCJ, que ele acha que eu sou candidata. Ou seja, a senhora recebeu, então, a chancela do presidente Jair Bolsonaro para ser, porque ele sabe da minha competência, ele falou, você está preparado, e sabe do meu alinhamento ao governo. Tanto é que eu, quando fui buscar alguém para apresentar, fui buscar o ministro Paulo Guedes. Então, eu estou completamente alinhada. Até para situar aqui rapidamente o nosso telespectador, o PSL resolveu apoiar a candidatura de Rodrigo Maia à presidência da Câmara, e nessa negociação ficou acertado aí que a Comissão de Constituição e Justiça vai para o PSL. Pronto, pode continuar. É isso mesmo. Para os nossos telespectadores que não acompanharam aí nesses primeiros dias de janeiro, já ficaram inteirados. É preciso dizer o seguinte. Dessa negociação. Tem muita gente criticando, mas apoiar o Rodrigo Maia, poxa vida, né? Mais do mesmo. Eu, quando me elegi, eu dei algumas entrevistas e falei, não, a gente tem que ter outro candidato. Nós não queremos nem Renan, nem Rodrigo Maia. Teve muito deputado e deputadas que acabou se contradizendo em relação ao próprio Rodrigo Maia. Eu acho que a questão é a seguinte, eu fui uma que lá atrás, né, quer dizer, não é tão atrás assim, né? Quando me elegi, falei, não, Rodrigo Maia é mais do mesmo, nós queremos outra coisa, ok. Só que aí você entra no jogo e vê como é que o jogo acontece. Eu, inclusive, estava disposta e fui, inclusive, atrás de ver quem são os outros candidatos que a gente pode apoiar. Só que eu não vi nenhuma candidatura robusta. Algumas pessoas falaram, eu quero, mas cadê? Então, não houve... E, enquanto isso, eu estava assistindo o Rodrigo Maia fazer os acordos, os partidos se chegando ao Rodrigo Maia, quer dizer, dando robustez à sua candidatura. E eu comecei a ficar angustiada. Eu falei, meu Deus, o PSL vai ficar de fora. E o que eu vi, quer dizer, quando você entende como a coisa funciona dentro da casa,
Se o PSL ficasse de fora desse bloco que está se formando, o que aconteceria? O PSL não pegaria nenhuma comissão importante. O PSL ia pegar lá a 16ª comissão, uma comissão que ninguém tem muito interesse, não é cobiçada, ia ficar de fora das grandes questões. E, com isso, nós iríamos atrapalhar o governo do presidente Jair Bolsonaro. Agora, não é uma contradição quando o governo e o Palácio do Planalto diz que não vai se meter nessa negociação e o próprio presidente Jair Bolsonaro garante à senhora que apoia a senhora na CCJ? Não, ele não se meteu na negociação. E esse acordo, ele tem um acordo? Não, o acordo com o Rodrigo Maia não foi dar para a Bia Kicis. Foi dar para o PSL, porque o Rodrigo Maia mesmo falou, eu quero dar governabilidade. O próprio Rodrigo Maia fala, eu sou totalmente favorável à reforma. Ele é um liberal econômico, então ele quer dar governabilidade. Ele discorda do PSL em pautas de valores, em pautas morais, em muitas coisas ele não concorda. Mas na parte econômica ele está junto, e nesse momento nós estamos focados nas reformas. Tá? Então, ele falou, não, eu vou dar para o PSL. Ok, dentro do PSL, eu estou dizendo assim que o presidente Jair Bolsonaro me apoia para presidente, mas isso vai ser decidido dentro do PSL. Pode até ser que eu não ganhe, pode até ser que o líder do partido acabe optando por outra pessoa. Eu vou lamentar muito, mas eu ainda assim farei parte da CCJ e brigarei para um segundo ano, um terceiro ano, numa outra vir a ser presidente. Mas eu acho que seria muito lamentável, porque eu tenho o preparo técnico e tenho o alinhamento político com o presidente e com as pautas dele. Agora, como é que está essa relação com os filhos do presidente? A gente percebe que eles já começam ali a tomar, cada um vai tomando seu rumo, seu espaço, e parece que vai dar um problema no meio do caminho, né? Os filhos do presidente, um é senador, sim, o outro é deputado. O que é cada deputado, um tem mais ele já pediu espaço. algum espaço na Câmara dos Deputados? Ele era líder, agora não vai ser ele era líder, ele abriu mão da liderança para o outro deputado que tinha mandato, que é o delegado Valdir, de Goiás. E ele está cuidando muito de assuntos, ele está ajudando em questões, por exemplo, internacionais. Ele viajou, foi aos Estados Unidos, conversou com o pessoal do Trump, teve no Chile, teve numa convenção que teve no Sul, uma convenção conservadora. Então, ele está cuidando mais disso. E, quando ele voltar, ele vai assumir o lugar dele dentro do partido. Mas eu tenho a impressão que ele nem quer ser líder do partido. Se ele quiser, ele vai ter o apoio de muita gente. Porque ele, inclusive, é um deputado experiente. E presidente de comissão? O presidente Jair Bolsonaro, ele não entra nisso, ele deixa o partido à vontade. E é importante, porque o partido tem que se fortalecer. O partido não é digamos, um puxadinho do Palácio do Planalto. Nós somos o partido do presidente, mas nós somos um partido. Então, é importante que o partido se fortaleça. Agora, em relação a essas questões envolvendo, por exemplo, Fabrício Queiroz, como é que o partido vai se posicionar, uma vez que ele era assessor do senador Flávio Bolsonaro, que hoje é senador eleito, né? Ele era deputado estadual, tem aí uma série de depósitos ainda em relação ao presidente Jair Bolsonaro. A explicação foi de que tratava-se de um empréstimo, ok, mas os documentos em relação a esse empréstimo ainda não apareceram, assim como Queiroz ainda não veio a público Denise, dizer, isso olha, não é um problema do partido, assim, isso é um problema de polícia. Então, a polícia tem que investigar, o Ministério Público tem que investigar, o partido não tem absolutamente nada a ver com isso. Né? A senhora, então, o partido não vai se meter, é diferente de outros partidos aí que queriam interferir nas investigações, impedir. Aqui é tudo na transparência. Deixa lá, a polícia vai se encarregar disso, né? E vamos esperar aqui o resultado. Mas não é um pouco decepcionante para a senhora, que defendeu durante a campanha a transparência e não corrupção, ter um caso que, na verdade, a sociedade brasileira não conseguiu entender, até porque o Queiroz, nem os familiares do Queiroz chegaram a público e disseram, olha, aconteceu isso, foi dessa forma. Não é nada decepcionante para mim, porque, como eu te digo, isso aí é um caso pequeno, inclusive, mas que tem que ser investigado. Eu estou olhando para o país, quando eu vejo um ministro, Sérgio Moro, ministro da Justiça, você acha que eu vou ficar preocupada com o Queiroz? Deixa que o Queiroz lá, a polícia vai cuidar disso. Eu estou olhando para a recuperação do nosso país das mãos do crime organizado. Eu estou entusiasmada, eu estou muito feliz. Olha, eu chamo a equipe ministerial de Dream Team.
Tá? Então, nós temos na ciência e tecnologia, nós temos um astronauta, nós temos na infraestrutura um engenheiro, não sei se vocês sabem disso, o ministro Tarcísio, ele foi a maior média geral do IME de todos os tempos, que é o IME, para quem não sabe, né, que é o Instituto Militar de Engenharia, é onde só entram as melhores cabeças. Então, assim, a gente tem uma equipe econômica com Paulo Guedes na frente, que é um AIS da economia. Vamos lá, se a gente for falar um por um os ministérios, o Ministério da Agricultura com a Tereza Cristina, que é uma mulher do agro, uma mulher que conhece o setor, foi indicada pela bancada. Você acabou o toma lá da cá. Então, eu certamente estou esquecendo de muitos outros. Se eu for falar um por um aqui, os ministros, mas são da Damares, todos... por exemplo. A ministra Damares... Tem uma polêmica agora recente sobre menino Minha usa amiga, azul. Vejam vocês, gente, a polêmica rosa. quem cria... A polêmica quem cria quer tentar desestabilizar, não tem polêmica nenhuma. Menino é menino, menina é menina, menino desde pequeno veste azul, menina veste rosa. Agora, se uma mãe quiser botar amarelo, roxo, a criança vai e coloca. Mas a gente não pode ficar pegando casos específicos para generalizar. E eu achei engraçado que isso foi uma metáfora que ela usou. O que ela quis dizer é que acabou essa palhaçada de ideologia de gênero que está acabando com as famílias, ferrando com a cabeça das crianças. Agora, daqui para frente, assim, menino veste azul, menina veste rosa. Aí vieram esses artistas globais, botar o cara vestir de rosa, a mulher vestir de azul. Gente, isso não é para homem e mulher, não é para marmanjo, não. Isso é para criança. Vamos organizar esse país? E a ministra Damares está de parabéns. É impressionante, ela falou tanta coisa séria. Ela falou do combate à violência contra a mulher, à violência contra a criança, a questão de crianças indígenas que são enterradas vivas, que ela mesma é uma pessoa que adotou uma menina há tantos anos, nem sonha. Então, você vê, não tem nada de demagogia, não está fazendo por questão política. Aí, ninguém prestou a menor atenção no que ela falou. Agora, quando ela falou, menino veste azul, menina veste rosa, criaram uma polêmica que, espuma. Tanta coisa séria acontecendo nesse país. Mas a senhora não acha que já tem tanta coisa séria acontecendo nesse país, em determinados momentos? Essa questão me parece que tem, tanto no vídeo da ministra, uma questão de torcida em relação à campanha que continua, na verdade, desde a eleição, que parece não ter acabado. Alguns críticos em relação ao governo Bolsonaro dizem que ele precisa descer do palanque e, no caso da ministra Damares, também começar a apresentar, de fato, soluções e trabalho. Olha, quem está no palanque até hoje é o Lula, mesmo dentro da cadeia. A ministra Damares e o presidente Bolsonaro não estão em palanque, não. Eles estão trabalhando. Olha, o Bolsonaro eu já conheço desde a Câmara. 7 da manhã ele já está no trabalho. 11 da noite ele ainda está no trabalho. Então, ele está trabalhando, ele não está em palanque, ele está ali, pé no chão, trabalhando muito, e a ministra Damares também, trabalhando loucamente para arrumarmos esse país. E tem mais, quando eu falo trabalhar no que interessa, porque não adianta arrumar a parte econômica só. A parte econômica, em 2, 3 anos, com uma boa política, a gente corrige. Agora, a parte cultural, a parte da educação, vai demorar muito tempo. E a gente tem que começar para ontem, não dá para esperar mais nada. Então, essa parte do azul, do rosa, que traz a polêmica, é uma das coisas mais importantes desse país. É a gente cuidar das crianças, da educação e trazer de volta a cultura desse país, que acabou. O país é um lixo. Ok, nós vamos para mais um intervalo. E convido você a participar do nosso último bloco. Fica por aí, faltam 2 minutinhos e a gente está de volta para o último bloco e com muito assunto importante ainda aqui para você.